Olá! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E nesta aula nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, passando da fase da infância, adolescência, até a fase da vida adulta. E como cada fase tem as suas particularidades. Vamos falar também sobre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento intelectual ou cognitivo da criança e como isso tem relação com a característica da forma como o indivíduo se vê o mundo e interpreta as possibilidades do futuro. E isso na vida adulta, é claro. E toda essa bagagem que o indivíduo recebe, desde a gestação, passando pelas fases do desenvolvimento, como bem descritas por Piaget, nós não vamos falar muito a fundo sobre essas fases. Vamos citar algumas delas e como elas influenciam no desenvolvimento da personalidade do indivíduo. E essas fases são muito especiais, porque caracteriza exatamente as fases de desenvolvimento da personalidade, e isso vai estar definindo de maneira decisiva como o indivíduo vai ser no futuro. Isso é muito importante. O desenvolvimento biológico dos bebês permite tanto o desenvolvimento físico da estrutura cerebral, como também o desenvolvimento psicológico. E a experiência também ela vai esculpindo as redes neurais, né? Vai ampliando essas conexões neurais enquanto a maturação do cérebro vai acontecendo. E o cérebro em desenvolvimento, ele também favorece o desenvolvimento de habilidades motoras que vão desenvolvendo junto com as habilidades cognitivas do indivíduo. E o cérebro ele começa a desenvolver desde quando você ainda morava na barriga da sua mãe. E aí o seu corpo ia formando células nervosas, num ritmo mais ou menos entre 4 milhões de células por minuto. 4 milhões de células por minuto. Mas, porém, no seu nascimento, o nosso sistema nervoso ele é imaturo ainda. E depois do nascimento, as redes neurais elas vão lhe permitindo criar a habilidade de andar, né, desenvolver, melhor dizendo, a habilidade de andar, a habilidade de se locomover, né, primeiro engateando, dando lá, fazendo os primeiros movimentos, começando a fazer os movimentos coordenados. Você vê que, de certa maneira, essa primeira fase de desenvolvimento da criança é muito parecida com a teoria lá do Thorndike, né? Da lei do efeito, onde os animais se debatiam lá na caixa com movimentos aleatórios, descoordenados. E o bebê também começa assim, né? Ele faz os movimentos assim, estranhos, esquisitos, né? Descoordenados. Ele olha para um lado, aponta para o outro, né? Pega uma coisa olhando para o outro lado. E conforme os meses vão passando, a criança vai desenvolvendo essas conexões neurais e vai também maturando e desenvolvendo as suas habilidades motoras. E depois do nascimento, as redes neurais elas se ampliam, dão um salto de desenvolvimento, né? Onde a criança ela começa a se locomover, começa a falar, começa a andar, começa a lembrar de coisas, né? Adquirir memórias de longo prazo, de lembranças de momentos da infância mais tenra. E essas conexões neurais são veículos de transição de informação, de neurotransmissores que vão transmitindo informações de memórias, informações das ações involuntárias do corpo, né, do reflexo do corpo natural que todos nós seres humanos temos. E essas cadeias neurais, essas conexões, elas vão se multiplicando centenas de milhares de vezes ao longo da vida. Isso que é o bacana, né? É como uma flor que se abre, né? Vai se desabrochando e vai se desdobrando lá as pétalas, né? E essa estrutura, ela segue uma sequência ordenada de processos de crescimento biológico que são geneticamente determinados, que são chamados de processo de maturação. Maturação aí de habilidades naturais, né? Desde que o indivíduo seja saudável e não tenha nenhum problema genético, nenhum problema de estrutura neuronal
que possa impedi-lo de se desenvolver normalmente, como a maioria das crianças se desenvolvem, né? Começam a fazer esses movimentos coordenados, aí começa a se mexer, começa a sustentar mais o seu corpo, depois ela começa a tentar engatinhar, né? Começa a virar primeiro, depois começa a engatinhar, depois começa a tentar levantar, cai, levanta, cai várias vezes, até que ela consegue desenvolver também uma estrutura muscular forte o suficiente para sustentar o peso do seu corpo, que também vem ganhando massa, e essa maturação determina muito dos nossos aspectos comuns, né? Ficar de pé, como eu falei, andar, usar também substantivos e adjetivos, e a maturação fixa, né, ao curso básico de desenvolvimento, e a experiência vai ajustando esse desenvolvimento. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que essas condições inatas de desenvolvimento naturais que todos nós, seres humanos, temos, são como sementinhas, né? Que, dependendo do abuso, da superestimulação ou de uma superproteção que essa criança receba, nesse primeiro momento dessas fases de desenvolvimento, mesmo que ela não desenvolva determinadas habilidades essenciais para ter uma funcionalidade na sua vida adulta, ela pode também, depois de adulto, desenvolver essas habilidades, tendo funcionalidade na sua vida, né? E a hipnose vem para facilitar isso. E a regressão de memória, ela vai fazer com que o indivíduo ele encontre nas suas memórias mais profundas os aspectos que correspondem a determinados aprendizados que vão gerar esses conflitos internos que ocasionam o prejuízo na vida do indivíduo que busca os serviços do terapeuta, do psicólogo ou do coach. E ali, com a regressão de memória, você vai conseguir trazer para esse indivíduo, com o auxílio da mente dele, da mente inconsciente ou subconsciente dele, ele vai trazer à tona memórias que, na minha opinião, são como arquétipos individuais. Arquétipos individuais que representam simbolicamente aquele momento traumático. E aí, isso vai se desdobrar também em várias possibilidades. Podem ser memórias reais que o indivíduo tenha vivenciado realmente aquela experiência, naquela situação, na infância, como em alguns casos desses primeiros alunos que eu atendi, e como outros casos que eu atendi em consultório, e clientes mesmo, né, que eu atendo em consultório e também pela internet. E aí, esses símbolos que a mente inconsciente se identifica podem ser tanto reais, como eu já falei, podem ser fragmentos de memórias que se condensam, se fundindo numa memória, né? E podem ser também memórias que são absorvidas, né, através de informações que o outro passa para a criança, né? Como rótulos que a criança recebe das figuras de autoridade, né, das figuras cuidadoras da primeira infância, como medos que os pais projetam na criança, a ansiedade dos pais, a instabilidade dos pais. Isso tudo, dependendo da relação hipnótica que esses cuidadores estabelecem com a criança, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente na frente sobre as relações hipnóticas da infância. Essas relações, elas vão estar preparando, né, o indivíduo, e ali está, em alguns casos, deixando alguns aspectos mais sensíveis e outros mais rebaixados, né? Como se essas sementinhas elas fossem retiradas do solo fértil e fossem guardadas numa caixa escura, né, e seca, onde ali ela não tem acesso à luz, não tem acesso à água,
não tem acesso ao oxigênio, então ela não se desenvolve, ela vai ficar ali retida no seu desenvolvimento. Então, a terapia, o processo de coaching, ele serve para pegar essas sementes que o indivíduo tem dentro dele mesmo, né, e começar a olhar para que tipos de solos férteis essas sementes podem ser plantadas, né? E aí, dentro desse solo fértil, certamente essa semente vai brotar, vai germinar, vai crescer, vai se desenvolver, vai virar uma árvore que vai dar inúmeros frutos. E a quantidade de frutos que uma árvore pode dar é incalculável, né? A gente pode saber quantas sementes contém dentro de uma maçã, mas é impossível saber quantas maçãs tem dentro de uma semente. E aí, quando essas sementes germinam, são milhões de possibilidades que podem surgir na vida de um indivíduo. E aí é importante a gente estar trabalhando com foco no processo, porque isso vai facilitar também as escolhas do indivíduo. É importante o indivíduo se conhecer melhor, saber aquilo que ele tem, uma facilidade, certas habilidades que o destacam da maioria das pessoas, né? E isso é um diferencial que nós trazemos quanto indivíduos, quanto um universo particular que cada indivíduo é. E conforme essas habilidades particulares são valorizadas, são reconhecidas e são desenvolvidas a partir de um processo de desafio, de superação, onde a pessoa vai querer sempre estar aprendendo mais, se desenvolvendo mais naquelas habilidades que ela tem, uma facilidade, que são coisas que o destacam na maioria das pessoas que convivem com ela. E além disso, isso também é interessante que gere prazer para o indivíduo, né, essas atividades. Em alguns casos que eu já trabalhei, essas habilidades elas podem gerar um conflito interno no sujeito pelo fato dos condicionamentos que ela adquiriu conforme as fases do desenvolvimento. A teoria de Jean Piaget sobre os estágios do desenvolvimento cognitivo, ele descreve o desenvolvimento como acontecendo em 4 estágios básicos, né? O estágio sensório-motor, o estágio pré-operacional, o estágio operacional concreto e o estágio operacional formal. E nós vamos falar um pouco sobre cada um desses estágios e como cada um tem a sua importância lá na vida adulta do sujeito, na formação dos sintomas que ele apresenta durante o processo de terapia ou o processo de coaching. O primeiro estágio, que é o estágio sensório-motor, ele acontece desde o nascimento até, em média, 2 anos de idade. E esse estágio é onde a criança ela experimenta o mundo pelos sentidos, né? Pelo olhar, ela olha tudo como se estivesse, né, deslumbrada. Às vezes você pensa até que a criança está... O que aconteceu? Né? Que ela está com um olhar assim, tipo... Está viajando, né? Também pelo toque, né? Ela toca muito, né? Ela sente o impacto das coisas, né? Batendo, né? Eu vejo minha filha, ela faz muito assim, né? E bate nas coisas, né? Dá tapa na gente, no rosto. Minha filha vai fazer 1 ano ainda. E também pôr na boca, né? É muito comum. Tudo que ela pega, ela quer tocar, né? Ela bota o dedinho lá. Quando ela vai comer um biscoitinho, ela pega o biscoito, né? Seja no sofá ou até mesmo no chão, ela, né, dá uma temperada lá com o molho S, né? O molho da sujeira e come, né? Ela vê um objeto, um pedacinho de papel ou qualquer coisa que esteja no chão, ela quer tocar com o dedinho e pega e coloca na boca. Se a gente não estiver atento nessa fase, e se a gente se preocupar demais, se a gente demonstrar muita insegurança, medo, uma ansiedade exagerada na forma de lidar com essa fase, isso pode trazer implicações
na vida do indivíduo adulto também, quando ele tem ali situações de experimentação natural da vida, né? De experimentar coisas novas, de descobrir um mundo novo que se revela a cada fase da vida, desde o nascimento até a terceira idade, né? Até a nossa morte, as coisas vão se revelando à nossa consciência. E é muito interessante isso. Eu já trabalhei com pessoas em estado, né, terminal, e acompanhei essas pessoas até realmente o seu falecimento. E para muitas pessoas isso é difícil de encarar, né? Mas eu vi realmente isso como um grande desafio, uma grande oportunidade de aprender mais o que é ser humano. E eu me entreguei a esse tipo de trabalho, e foi uma fase muito interessante da minha vida, onde eu cresci muito enquanto ser humano, enquanto profissional, e eu carrego isso nas minhas memórias como um recurso valiosíssimo para a minha carreira e para a minha vida como um ser humano qualquer. A segunda fase, que é a fase pré-operacional, ela gira em torno dos 2 a 6 anos de idade. E a criança começa a representar as coisas, a utilizar a linguagem, né, as palavras, as memórias simbólicas, né, a trabalhar internamente com imagens. Ela começa também a apresentar algumas, vamos dizer assim, algumas limitações ali, como a carência do raciocínio lógico, né? E a terceira fase, que é a fase operacional concreta, ela vai dos 7 aos 11 anos de idade, mais ou menos, né? Onde já começa ali a entrar na fase da adolescência, e ela começa a ter o pensamento de forma lógica, ela começa a pensar sobre eventos concretos, né? Ela vai aprender com analogias, ela começa a usar analogias também complexas, e ela vai também começar a efetuar operações aritméticas. Eu, né, tenho lembranças muito preciosas dessa fase da minha vida, pela minha dificuldade que eu tive com a matemática, né? Na verdade, eu tenho até hoje uma limitação com os números, com a matemática de forma geral. Mas enfim, o expert, ele não é bom em tudo. O expert, ele é bom numa coisa que ele se determina e foca. E eu sou um expert em hipnose. Eu sou especialista em hipnose clínica, hospitalar e organizacional. Tenho diversos cursos de hipnose. A última vez que eu contei lá os certificados, eu tinha quase 5.000 horas de cursos de hipnose. Fora os cursos, é claro que eu não ganhei o certificado. A quarta fase, né, que gira em torno de 12 anos e vai entrando pela vida adulta, né, e vai se desenvolvendo conforme as fases da vida adulta também, e a fase operacional formal, né, onde ela tem todos aqueles recursos das fases anteriores desenvolvidos, mas a habilidade do raciocínio abstrato, né, de abstrair, de imaginar, de colocar em prática também a tão preciosa criatividade. Durante essas fases, existem também alguns fenômenos do desenvolvimento. Como na primeira fase, né? Tem o fenômeno da permanência de objetos e ansiedade diante de pessoas estranhas. Na segunda fase, tem as brincadeiras de fingir, né, que são os ensaios da vida, onde a criança começa a ensaiar papéis. Isso é muito decisivo também. Tem um caso de uma colega que está fazendo também essa primeira formação, né, enquanto eu filmo essas aulas, eu estou filmando também as sessões de terapia com regressão de memórias com os alunos, que todos os alunos que vão fazer esse programa de formação, eles têm o direito de fazer essas 5 sessões de terapia e as 5 sessões de supervisão, né, clínica. E na segunda fase, né,
que é essa fase do ensaio de papéis, é também a fase do egocentrismo. E a fase também onde a criança começa a desenvolver a habilidade da linguagem. Então essa fase eu considero uma das mais importantes dentro da minha concepção. Por quê? É quando a criança começa a ensaiar os papéis que ela pode estar desenvolvendo e atuando na vida adulta, né? Como eu, com meus 4 anos de idade, foi sem dúvida a minha primeira crise de existência, né? Minha primeira crise existencial. Quando eu comecei a questionar a Deus em relação às possibilidades do mundo, né? Quando eu vi pela primeira vez ali na rua, perto de onde eu morava, no subúrbio do Rio de Janeiro, em Bangu, eu vi pela primeira vez pessoas comendo lixo, pessoas dormindo na rua, né? E aquilo me incomodou muito e calhou de ser no dia que nós tínhamos ido para a igreja que nós frequentávamos num bairro próximo, em Jacarepaguá, onde eu moro hoje, e inclusive onde eu estou gravando aqui essa aula agora, né? E todas as outras aulas, calhou de, durante o culto que a gente foi assistir, o pastor falava sobre o poder de Deus, né? Os poderes de Deus, vamos dizer assim, a onipresença, a onipotência, né? E eu questionei ali, pô, se Deus pode tudo, por que Ele não pode alimentar essas pessoas? Por que Ele não pode, né, dar um teto para essas pessoas? Por que Ele não pode dar uma vida como eu tenho, né, para essas pessoas? E aí eu questionei a Deus pela primeira vez. E eu fiquei muito ansioso com aquela situação. E aí minha irmã, né, ela falou para eu fazer uma oração, pedir a Deus alguma coisa. E eu falei, eu quero pedir dinheiro. Mas ela, para que você quer dinheiro, Rafael? Eu quero dinheiro porque eu quero muito dinheiro, eu quero ser rico para ajudar as pessoas. Ela falou, mas Deus não pode te dar dinheiro. Mas como? Se Deus pode tudo. E aí aquele conflito começou a se desenvolver dentro de mim. E é algo que hoje ainda me motiva. Foi o que me motivou eu tomar a decisão realmente de ser psicólogo, de estudar hipnose, porque durante essa fase também eu brincava muito de ser cientista, né? Minha mãe até hoje ela brinca, né, que nessa idade eu era o professor Pardal, né, do desenho, e eu desmontava os brinquedos, eu queria entender como funcionavam, eu queria entender como as coisas aconteciam, né? O porquê que as coisas aconteciam daquele jeito. Por que que o carrinho andava daquele jeito, né? Por que que o outro carrinho andava de um jeito diferente? Um tinha fricção, né? O outro era eletrônico, o outro tinha que batia na parede e ele dava a volta e andava para o outro lado, né? Então são vários tipos de brinquedo. Eu queria entender por que que eles eram tão diferentes. E eu desmontava, e lógico, uma criança não conseguia montar de novo. Então eu destruía os brinquedos, né? Na verdade eu não destruía, eu desconstruía os brinquedos para poder entendê-los. E essa habilidade, né, de desconstruir, eu me via ali como um cientista, né? Como o mentor do desenho do He-Man. E então eu queria ser o mentor, né, do He-Man, que era rico, ele tinha muita tecnologia, ele tinha, né, muitos recursos disponíveis, e tudo que eles faziam, né, junto com o He-Man, que era um dos poucos que sabia o segredo do Adam, né, que era o fato dele ser o super-herói He-Man, e ele trabalhava para ajudar nas missões do He-Man, com toda a sua tecnologia, com todo o seu conhecimento, com toda a ciência que ele possuía. E eu via esse personagem como um modelo e eu ensaiava esse papel quando eu desconstruía os meus carrinhos, tentando, às vezes, atribuir a eles outras funções também. Em alguns casos até deu certo, né? Em outros não. Mas essa minha habilidade foi fundamental para ser quem eu sou hoje. Porque, de fato, essa é a grande parte do trabalho que eu faço na clínica. Desconstruir os padrões
que mantém as pessoas presas no sofrimento. E desconstruindo esses padrões, a pessoa pode, além, né, do estado ampliado de consciência que é a hipnose, ela pode estar aumentando a sua percepção e aumentando também a sua perspectiva de ser, de existir e de ser humano, né? Na terceira fase tem os fenômenos de conservação e transformações matemáticas, né? E também a fase, na última fase, na quarta fase, a fase lógica abstrata, né? E o potencial para o raciocínio moral, né, mais maduro, o raciocínio ético. Então é fundamental, né, essa segunda fase, que na minha concepção é a fase mais importante, por esses três aspectos: a brincadeira, né, a ensaio, a brincadeira de fingir, de interpretar papéis, o egocentrismo e o desenvolvimento da linguagem. Então aquilo que a criança ouve sobre ela, os rótulos que ela recebe, ela internaliza essa linguagem, e o egocentrismo completa isso, fazendo com que ela interprete isso como se fosse realmente parte dela. E isso é decisivo para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Quando adulto, ele vai se ver daquele jeito, né? Ou como incompetente, ou como um destruidor, como aquela criança que nunca faz nada direito. Aí começam a ter coisas mais pesadas às vezes. Você é um demônio que surgiu na minha vida só para me atentar, né? Você é um desgraçado, um infeliz que desgraçou a minha vida. E aí coisas mais pesadas que nem cabe dizer aqui, porque seriam palavras muito baixas. E infelizmente, a realidade, isso acontece. Mães e pais falam isso de suas crianças, né, de seus filhos. E se os pais falam que a criança é um inútil, é um bosta, é um merda, é um desgraçado que não serve para nada, não faz nada direito, só atrapalha a minha vida, a criança acredita que ela realmente é isso, e isso vai ser a forma como ela vai se ver no futuro quanto um adulto, que vai ser um adulto disfuncional, com muitos prejuízos emocionais, com muita dificuldade, né, e muitos déficits cognitivos por causa desses traumas. E a própria economia psíquica vai estar colaborando para essas falhas na vida adulta. Apesar desses rótulos terem grande impacto na nossa vida, na formação da nossa personalidade, veja uma coisa como é curioso. Apesar de eu ser considerado como o professor Pardal, né, aquele que com seus experimentos geralmente davam errado e eram coisas engraçadas e cômicas ali, disfuncionais, eu tinha o meu modelo, que era o mentor, né, do He-Man, que era aquele que tinha o desejo pela liberdade, pela justiça, né, que é um dos conceitos mais fortes que eu tenho, a liberdade, né, a liberdade do ser humano. Ela é fundamental para que o ser humano, ele mesmo se considere como humano, tenha a liberdade de escolher, ou realmente coloque em prática o seu livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, é claro, a gente vai ter que ter o discernimento, a gente vai ter que ter a consciência, a gente tem que saber utilizar isso e assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Isso é fundamental, né? Quando você toma nas suas mãos o poder de decisão, você consegue usar os modelos ao seu favor, né? E mesmo tendo esses dois modelos muito fortes, o modelo com eu mais me identifico é o modelo mentor, né? O modelo funcional que trabalha para o bem da humanidade, ao invés de ter absorvido e aceitado o simples modelo do cientista desajustado, daquele que fazia coisas sem pensar e acabava dando errado. E aí você foi falar, né? Pô, mas o cara está falando, é um psicólogo, o cara é pai, o cara está fundamentando os seus conceitos de vida dentro de coisas que ele viu em desenho animado. Bem, eu estou falando dos fundamentos, dos modelos que eu tenho da infância, né? E de possibilidades
de ter adquirido aí uma ferida emocional, como muitas crianças adquirem nesse momento do estágio pré-operacional, né, que é o segundo estágio, em que a criança começa a desenvolver e ensaiar os papéis que ela poderá colocar em prática realmente na vida adulta. Como no caso de uma das alunas que participa do programa, e que nesse momento dessa fase pré-operacional, ela é super protegida e essa superproteção a impede de interagir socialmente com as irmãs, com os irmãos, com os primos e amigos da mesma faixa etária, alguns mais novos, alguns mais velhos, mas que eram oportunidades dela estar ensaiando papéis, dela brincar, né, e aí poder estar experimentando esses papéis, e aí sim, se ela for acolhida de uma maneira satisfatória, coerente com as necessidades que a criança tem, ela vai estar desenvolvendo uma autoimagem e autoconceito de segurança, e de que ela realmente é capaz de fazer aquilo, e ela pode escolher as estratégias que ela vai utilizar para conseguir alcançar os seus objetivos. Que papéis ela assume realmente e que papéis ela pode descartar. Isso relacionado, né, à figura feminina, né, e o papel pré-estabelecido que tanto a mulher quanto o homem tem dentro da sociedade e em vários campos da vida. O primeiro estágio, o estágio sensório-motor, é mais ou menos do nascimento até a idade de 2 anos, onde a criança ela experimenta e compreende o mundo através das suas interações sensoriais e motoras, né? Ela sente e ela se movimenta no mundo, então ela vai entendendo e internalizando o mundo a partir dessa interação. E nesse momento ela parece não ter consciência de que as coisas continuam a existir se estão fora do seu campo de percepção. Parece, mas outros pesquisadores, além de Piaget, eles descobriram que, na verdade, a partir dos 8 meses, mais ou menos, a criança já tem memória de objetos, com alguns experimentos como esconder objetos da criança, né? Então, antes dos 8 meses, ela procura, durante alguns segundos, né, mais ou menos, e a partir dos 8 meses, ela já começa a procurar mais os objetos, né? Buscando realmente aquele objeto, buscando o seu objetivo. É a forma das brincadeiras, as possibilidades de brincadeiras educativas que facilitam o desenvolvimento dessas habilidades sensoriais, que, assim, eu considero a segunda fase, né, a mais importante dentro da minha concepção, mas é só uma separação didática mesmo, para eu me orientar melhor. Mas todas essas fases são fundamentais. Porque vejamos bem, a fase sensório-motor, ela diz respeito a essa sensação e movimento, né? Sensório-motor, motor de movimento. E isso é fundamental para, na vida adulta, né, quando a gente sente as coisas, a gente sente as possibilidades, isso traz sensações, traz reações físicas e pode disparar, de acordo com os condicionamentos, essas ações reflexas, né, involuntárias, como a ansiedade, por exemplo, como o reflexo do medo, né? Quando você sente todas aquelas sensações, o coração acelera, a respiração fica ofegante, há uma aceleração aí também na corrente sanguínea, e aí tem algumas sensações corporais, as parestesias, né? São tremores, sensações de dormência, de formigamento. Isso condicionado a possíveis situações dessa primeira fase sensório-motora. E isso vai impedir a criança interna, né, de poder atuar. E é por isso que eu considero ainda esses modelos da infância.
E ainda bem que hoje existe aquele canal Gloob, né, que passa de novo o He-Man, e eu assisto de vez em quando junto com a minha filha. E esses modelos que são internalizados nessa fase sensório-motor vão estar possivelmente influenciando na vida adulta no que diz respeito à sensação e movimento. Aquilo que o indivíduo percebe, sente do ambiente, né, isso seja a respeito dele mesmo no ambiente, das pessoas, do mundo à sua volta e do futuro enquanto possibilidade de realização. E se ele sente e se sente de maneira negativa, ele se movimenta de maneira disfuncional. E aí seria pensamento, sensações, reações fisiológicas e comportamento. O registro de pensamentos disfuncionais é um registro que pode ser feito diariamente ou pode ser coletada essas informações durante as entrevistas com o cliente. Você vai estar entendendo o mapa cognitivo da pessoa, como que as informações entram, a maneira como ela interpreta, a maneira como ela pensa sobre as situações, e a maneira como ela sente as situações, a maneira como o corpo dela reage, né? Aí está ligado às ações reflexas involuntárias e também o comportamento que ela tem a partir disso tudo, né? Então, veja como entender melhor essas fases é fundamental o trabalho do terapeuta, do coach e principalmente para quem é psicólogo, não é verdade? Então, essas informações são muito úteis para a formação de vocês enquanto profissionais que vão trabalhar com outros seres humanos, mas eu considero essas informações fundamentais, né? Deveriam ser ensinadas aí desde o princípio, desde aí do momento dos 5 anos de idade. A criança deveria estar aprendendo isso na escola, em vez de aprender tanta coisa inútil que ela não vai usar durante o resto da vida dela. E isso é decisivo, porque se a gente se entende melhor, a gente entende como a gente funciona, a gente entende os mecanismos de aprendizado, as leis universais que foram interpretadas e foram avaliadas e comprovadas por diversos cientistas durante os séculos de desenvolvimento das ciências. E isso é necessário ser utilizado e aproveitado por toda a humanidade. Então vamos para a segunda fase, a fase pré-operacional. Piaget, ele relatava essa fase como se acontecesse a partir dos 3 até os 7 anos mais ou menos, onde a criança passa pelo período pré-escolar. E nessa fase desse estágio, as crianças são pequenas para efetuar determinadas operações mentais e também operações motoras. E a criança de 5 anos, por exemplo, né, ela pode apresentar a carência da habilidade de conservação. O que é a habilidade de conservação? Por exemplo, faz com que a criança entenda que o fato dela movimentar uma certa quantidade de líquido de um recipiente que tem um determinado tamanho e por um recipiente que tem um tamanho menor, por exemplo, essa quantidade de líquido ela continua se conservando a mesma, né? Mas isso não é uma regra que se aplica a todas as crianças, né? Ela pode apresentar isso, mas se você trabalhar com objetos pequenos, com mesas pequenas, com um ambiente, uma sala pequena, feita do tamanho para a criança, né, ela consegue demonstrar essa habilidade de conservação facilmente. E Piaget fala que as crianças nessa fase pré-operacional, elas seriam incapazes de ver o mundo no ponto de vista das outras pessoas, né? Então, ela, por exemplo, no caso em que o colega ele vai falar uma coisa, né? Quando ele tinha lá seus 4, 5 anos mais ou menos, e ele tinha algo importante que ele queria demonstrar para os adultos que estavam lá na festa, na casa da sua avó. E aí, como acontece geralmente, tem as crianças lá nessa fase, 4, 5, 6 anos, né, 7 anos mais ou menos, e estão num evento social, numa festa, numa casa de alguém, por exemplo. E aí essa criança geralmente ela quer, né, ensaiar os papéis.
Então ela quer mostrar o que ela aprendeu ou o que ela vê como possibilidade de realizar. Ela quer ensaiar os papéis, né? Então ela quer mostrar aquilo que ela sabe fazer, aquilo que ela acabou de aprender, ou aquilo que ela vê enquanto possibilidade de realizar. É algo que ela atribui significado, é algo que ela atribui uma grande importância. Então ela quer mostrar para os outros, né? Porque a criança é naturalmente um ser sociável, interagindo naturalmente com as pessoas. Ela quer mostrar o que ela aprendeu, aquilo que para ela tem um significado. E nesse momento ele queria mostrar uma coisa, ele queria falar uma coisa. E o que acontece geralmente? A criança vem, fala aquilo, mostra aquilo que ela quer, e os adultos dão atenção por alguns segundos e riem, né? Geralmente. E foi o que aconteceu. E aí esse menino ele ficou constrangido, ele se sentiu incapaz de fazer se compreender, né? Então ele se achou incompetente, porque ele não queria que as pessoas rissem. Era algo que para ele era sério. Mesmo que ele não tenha a memória desse conteúdo, ele tem a memória da situação, a memória do sentimento, a memória da interpretação que ele faz dele mesmo. Por essa inabilidade ou determinada fase, né, que é o egocentrismo, né, que seria essa falta de habilidade de se colocar no ponto de vista do outro. Saber que o outro não tenha, que aquilo não, né, aquilo que o outro riu, aquilo que o outro falou, aquilo que o outro disse sobre você, é algo que ela está vendo no momento, ou é algo que traz também uma bagagem, né? Passa ali pelas expectativas do adulto. E então a criança ela internaliza isso, né? Então isso volta para ela. Então ela se sente incapaz, né? Por exemplo, se você perguntar para essas crianças nessa fase se ela tem um irmão, ela vai falar, tenho, chama Joãozinho, por exemplo. E se você perguntar para ela, e o Joãozinho tem um irmão? Ela geralmente fala que não, né? Mas isso também não é uma regra. Algumas crianças dentro dessa fase também, dependendo da forma que você pergunta, dependendo dos símbolos que você usa na linguagem com a criança, ela é capaz de entender e se colocar no ponto de vista do outro. Em algumas situações, sim, né? Em outras, talvez não. E aí isso vai variar muito de acordo com o sentido das coisas, na minha concepção. Porque quando ela atribui um sentido maior àquela situação, isso vai disparar alguns reflexos involuntários e também vai gerar uma concentração. Então, quando o foco de atenção está concentrado num único aspecto, todas as suas habilidades cognitivas demais podem entrar no estado de economia, né? E então algumas outras percepções podem estar rebaixadas nesse momento, o que aí pode gerar algum tipo de confusão, algum tipo de interpretação errada, né? Ou disfuncional sobre aquela situação específica. As crianças na fase pré-operacional, elas também têm uma característica muito importante. Elas têm uma facilidade maior de seguir instruções positivas, do tipo, né, segura o cachorro com cuidado, faça carinho, né, do que não bata, não puxe, não aperte. Ela tem mais facilidade de compreender as colocações afirmativas e positivas. E tudo isso, né, pode estar também aparecendo na vida adulta, né? O adulto também tem alguns momentos de egocentrismo, ele também tem alguns momentos que ele não consegue se colocar do ponto de vista das outras pessoas. E aí são relações que geralmente ficam conturbadas, né? Porque vira uma relação de imposição, ou falta respeito nas opiniões, você não considera o ponto de vista do outro, a forma como o outro vê o mundo, porque isso gera ruídos na comunicação. E a gente vai entender um pouco melhor essa parte, falando um pouco de neurolinguística e da importância de uma comunicação realmente efetiva, direta e clara. E para isso é fundamental que você primeiramente se conheça.
se respeite, entenda seus limites e se aceite como é, para que você possa, na sua relação com o outro, também perceber o outro, entender e respeitar o outro. No estágio operacional concreto, a criança começa a desenvolver habilidades de conservação, e outras habilidades mentais mais específicas. E no estágio operacional formal, a criança, o adolescente, melhor dizendo, já começa a experimentar coisas mais específicas, como começar a criar hipóteses, e aí ele começa a interpretar realmente, experimentar a vida de fato, com atividades que vão definir realmente quem ele vai ser na vida adulta. E aí ele começa a ter o raciocínio mais lógico. Então ele começa a criar hipóteses de que se eu fizer determinada coisa, eu vou ter um resultado X. E aí ele começa a ter o desenvolvimento do autocontrole. Mas se durante as fases anteriores ele por algum motivo ser impedido de desenvolver algumas habilidades fundamentais ou de estar começando a ensaiar esses papéis, isso pode gerar um atraso no desenvolvimento dessa noção de responsabilidade, e isso vai trazer algumas consequências durante a adolescência, e isso pode também estar perdurando até a vida adulta, estendendo a adolescência, como às vezes a gente percebe por aí, que são adultos com comportamentos muito infantilizados, isso se expressa de várias maneiras, tanto pela forma como ele se coloca no mundo, a sua postura, o seu tom de voz, a maneira como ele lida com as escolhas e com a noção de responsabilidade vai ficar afetada, E o egocentrismo também pode ter uma forte influência na vida adulta quando algumas dessas fases ficam comprometidas. Então, é na adolescência que o sujeito começa a se colocar no mundo de fato, saindo daquela zona de conforto das primeiras relações e começa a viver o mundo em sociedade. E aí se começa o seu desenvolvimento social. O ser humano é um animal social, destinado a viver em relacionamento com o próximo e com as outras pessoas do mundo. Mas como se formam esses apegos e associações e identificações com as pessoas e com as possibilidades do mundo? E o que acontece? Como se formam uma base segura, ou quando falta, ou quando são interrompidos nessas fases de desenvolvimento? E como os pais e a cultura podem influenciar o autoconceito de uma criança e a criança interior que vai influenciar o adulto. Além de experiências que a gente pode observar no dia a dia, como o fato das crianças sempre quererem se mostrar, sempre quererem estar falando no momento em que tem muita gente, existem vários experimentos que comprovam que desde bem pequenos as crianças têm a tendência em interagir com figuras que se assemelham ao rosto humano, como o exemplo da figura do Smiley, A criança, desde do primeiro dia de nascimento, ali nos primeiros minutos, ela já responde a um sorriso da mãe, de alguma pessoa que esteja ali, assim como ela responde àquela figurinha do Smiley, que é aquela carinha amarelinha sorrindo. E a criança, ela sorri de volta, desde bem pequena, interagindo socialmente. E durante as fases que a gente falou anteriormente, a criança também busca essa interação, buscando se mostrar, buscando também nesse se mostrar, entender quem ela é, e aí se construindo à medida que ela vive as suas experiências. E na próxima aula nós vamos falar sobre as origens do apego. Iremos falar sobre diversos elementos que atuam para construir a relação de apego entre os pais e o bebê, e como essas relações se tornam
necessárias para o indivíduo se tornar um indivíduo que vai funcionar na vida adulta, né? Porque geralmente, se os pais se mostram seguros, familiares, né, acolhedores nos momentos certos e responsivos às suas necessidades, se cria aí um campo fértil para as suas sementinhas se desenvolverem e darem vários frutos. E acompanhem os vídeos e você vai ver na próxima aula mais detalhadamente como se formam esses apegos e como as primeiras relações hipnóticas, né, da infância são fundamentais para determinar a forma como o indivíduo vai se ver e se colocar no mundo na vida adulta.